Vamos ver, né? Como é que tá aí. Por enquanto aqui. Você podia colocar o texto, Ana, já nos grupos. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Revista Espírita. Nós já começamos o processo para o estudo de formação mediúnica do ano de 2020. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante, Swedenborg. Esse é bem legal, vocês vão ver como é interessante. Hoje nós temos aqui um aniversariante, meu amigo Roger, que está ali atrás. Parabéns, Roger. Deus lhe abençoe. E temos já um inscrito do nosso curso, que é o Rafael, que já está inscrito, que já está aqui presente, já começando o estudo do ano que vem, o estudo de formação mediúnica. Não, Neuma também está inscrita, né? Olha aí, 2 inscritos já para o ano que vem, coisa boa. O pessoal está atento, se preparando para estudar. Para o ano que vem nós temos uma boa turma de formação mediúnica. Então vamos dar início ao nosso estudo, fazer uma prece para a gente se harmonizar, para que a gente possa se sentir aclimatado. Tudo bem? Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, a oportunidade que nos concede de nos reunirmos em Teu nome. Rogamos aos bons espíritos que aqui se encontram, que possam nos envolver em uma atmosfera de bênçãos e luzes, clareando o nosso entendimento, para que possamos bem compreender os estudos desta noite e utilizá-los em nossa vida prática. Em Teu nome, Pai, damos por início a esta reunião. Abençoa-nos hoje e todo sempre, que assim seja. Então, nós vamos ver aqui um texto de novembro de 1859, um texto de Swedenborg. Um texto que trata de Swedenborg. Antes, depois eu vou falar mais sobre quem é Swedenborg, para vocês terem uma ideia aqui. Deixa eu só colocar aqui o leitor. Deixa eu ver como é que está aqui. Por enquanto a transmissão está ok, né? Aí, qualidade de vídeo, som, está tudo ok? Tá, né? O pessoal ainda não está falando nada, mas qualquer coisa alguém já nos avisa. Então vamos lá, eu vou ler, depois vocês fazem as observações de vocês. Revista Espírita de 1859, do mês de novembro, Swedenborg. Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que de fato, ao menos pelo vulgo. Suas obras, muito volumosas e em geral muito abstratas, são lidas quase só pelos eruditos. Assim, a maioria das pessoas que delas falam ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele era. Para uns é um grande homem, objeto de profunda veneração sem saberem porquê. Para outros, um charlatão, um visionário, um taumaturgo. Como todos os homens que professam ideias contrárias da maioria, especialmente quando essas ideias ferem certos preconceitos, se ele teve e tem ainda os seus contraditores, ele teve e tem ainda os seus contraditores. Se estes últimos se tivessem limitado a refutá-lo, estariam no seu direito, mas o facciosismo nada respeita, e as mais nobres qualidades não são reconhecidas por ele. Swedenborg não poderia ser uma exceção. Sem dúvida, deixa muito a desejar. Ele próprio, hoje, está longe de aprová-la em todos os pontos. Entretanto, por mais refutável que seja, nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século. Os dados que se seguem foram extraídos da interessante notícia enviada pela senhora P. à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Então, amigos, eu queria, antes da gente começar a fazer aqui, antes de eu continuar a leitura, eu queria fazer umas observações que vale a pena a gente pensar nessas observações. Só me deem um segundo aqui para que eu chegue no prolegômenos. Oi? Foi? O pessoal está chegando. Ó, para quem não lembra, no prolegômenos de O Livro dos Espíritos, vários espíritos assinam a obra que construiu a doutrina espírita. Então está aqui, entre eles, São João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e Swedenborg. Então Swedenborg está na capa de O Livro dos Espíritos, só para que a gente saiba que como ele tem um papel relevante. Vocês vão já observar por que eu estou dizendo que o papel dele é muito, muito relevante, tá bom? Então aqui, ó, o que ele está dizendo aqui. Agora vamos ver o estilo de Kardec. Kardec primeiro diz, Swedenborg é um personagem muito mais falado, muito mais comentado pelas pessoas do que de fato lido. As pessoas não conheciam muito bem Swedenborg na época. Hoje em dia, quase ninguém lê. Por quê? Primeiro porque ele escrevia muito, muitas as horas dele. E era muito, como ele diz, abstratas. Então poucas pessoas conheciam. Então, quem conhecia, se você perguntasse o que era, de que ele falava, a pessoa não sabia dizer. E aqueles que não gostavam dele, dizia que ele era um charlatão. Era isso. Depois o Kardec levanta um ponto. Ele diz assim, ó, todos aqueles que professam ideia contrária vão encontrar seus opositores. Sempre que você colocar uma ideia contrária ao comum, vai ter contraditores e opositores. Aí aqui é que eu queria chamar muita atenção, porque eu fico olhando o que a gente tem escrito sobre o Espiritismo, o que se fala sobre o Espiritismo hoje, e o Espiritismo realmente está dividido. Existem dois grandes grupos se degladiando, dois aspectos, assim. Não é a doutrina espírita, é os que falam em Espiritismo. Existem dois grandes grupos que se degladiam. Aí ele diz assim, ó, se estes últimos se tivessem limitados a refutá-lo, quem não acredita em Swedenborg, se falasse apenas, né, não, isso aqui não está certo, ok, mas ele diz assim, mas o facciosismo, ou seja, as disputas, nada, as mais nobres qualidades não são reconhecidas por ele. Isso é uma coisa que muito nos preocupa, que é o fato de que nós não estamos mais respeitando a qualidade que as pessoas tenham, as virtudes que as pessoas têm. Eu não gosto de você, eu não concordo com a forma que você pensa, então você não vale nada. Mas as pessoas têm qualidades outras. Só porque não pensa em algum momento diferente, você diminui o outro ser. Isso aqui é muito claro que o Kardec não concorda com isso. Veja, ele ainda diz, a doutrina do Swedenborg deixa muito a desejar. Então ele observa que a doutrina de Swedenborg tem falhas. O Kardec está dizendo isso. Entretanto, por mais que ele tenha falha, Swedenborg, não deixa de ser uma pessoa eminente, de ter seus valores. Então, isso é muito importante, isso precisa ficar claro, que é a maneira como Kardec tratava qualquer obra, qualquer autor. Ele sempre valorizava primeiro o que a pessoa podia oferecer, o que é que ela tem de bom. Ele não criticava pessoas, ele refutava ideias. As ideias você pode dizer, eu discordo da sua ideia, nunca da pessoa. Por quê? Porque a pessoa às vezes está defendendo aquela ideia com boas intenções. Ela tem
boas intenções, mas a ideia está equivocada. Então, esse é o ensinamento inicial que é muito importante deixar claro, que aquele que se diz espírita, o adepto sincero do espiritismo, ele deveria parar, por exemplo, de ficar falando mal de médium, de ficar falando mal de espírito. Você não concorda com a ideia. Essa ideia que o espírito está dizendo não é boa. Essa ideia que o palestrante passou não é boa, é contraditória. Não da pessoa. Porque se a gente vai para o plano pessoal, fala das pessoas, aí nós entramos numa seara totalmente distante da proposta espírita. Então, para as ideias, rigor. Para as pessoas, indulgência e misericórdia. Pessoas, indulgência e misericórdia. Ideias, rigor. Se a ideia não é boa, o Kardec diz, não é boa. Pronto. A ideia, a pessoa, ele diz, é eminente, é uma alma boa. As ideias que ele defendia não eram, mas a alma dele era uma alma boa. Ok? Deu para entender essa alocução aí inicial que eu estou tentando fazer? Alguma dúvida, alguma pergunta inicial? Tiane, quer falar alguma coisa? Não? Não pensei que você queria falar alguma coisa, pessoal? Está tudo ok? A transmissão, está tudo ok por enquanto? Tá jóia. Então vamos continuar agora, porque eu estou falando muito desse rapaz, parece Swedenborg, né? Parece alguém que participava do ABBA, né? Agneta, é nome de pessoas que nasceram na Suécia. Então vamos lá. Emanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo em 1688. Morreu em Londres em 1772, aos 84 anos de idade. Seu pai, Joeper Swedenborg, estou gastando aqui todo o meu linguajar sueco aqui, bispo de Skava, era notável pelo mérito e pelo saber. O filho, porém, o ultrapassou em muito. Destacou-se em todas as ciências, sobretudo na teologia, na medicina, na física e na metalurgia. Na mecânica, na física e na metalurgia. Sua prudência, sabedoria, modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação de que ainda hoje desfruta. Os reis o chamavam para os seus conselhos. Em 1716, Carlos II nomeou assessor na Escola de Metalurgia de Estocolmo. A rainha Ulrica o fez nobre e ele ocupou os mais destacados postos com distinção, até 1743, época em que teve a primeira revelação espírita. Tinha então 55 anos, pediu demissão e não quis mais ocupar-se senão do seu novo apostolado e do estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Eis como ele próprio conta a sua primeira revelação. Agora aqui nós vamos ao Swedenborg, mostrando que era um homem muito inteligente, que teve uma revelação. Ele viu um espírito, e aí largou tudo e foi viver para essa doutrina da Nova Jerusalém. Aqui ele vai, agora aqui são palavras textuais, né, o testemunho de Swedenborg. Ele diz, eu estava em Londres e jantava muito tarde, na minha modesta hospedaria, onde havia reservado um quarto, a fim de ter liberdade de meditar à vontade. Senti fome e comia com muito apetite. Depois da refeição, percebi que uma espécie de névoa se espalhava ante os meus olhos e vi o assoalho do meu quarto coberto de répteis horríveis, tais como serpentes, sapos, lagartos e outros. Sentia-me tomado de espanto à medida que aumentavam as trevas, mas em breve elas se dissiparam. Então vi claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto da sala. Os répteis haviam desaparecido com as trevas, encontrava-me só. Imaginai o medo que se apoderou de mim, quando ouvi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz capaz de imprimir terror. Não comas tanto. Eu também teria ficado com muito medo se eu tivesse ouvido essa afirmação. Não comas tanto, né? O Espírito disse para ele. A essas palavras, minha vista se obscureceu. Eu lhe entendo.
Mas restabeleceu-se pouco a pouco, e eu me vi sozinho no quarto. Ainda um pouco apavorado por tudo quanto havia visto, apressei-me em recolher-me ao alojamento, sem dizer palavras sobre o que havia acontecido. Aí me entreguei à reflexão. Mas não concebia que aquilo fosse efeito do acaso ou qualquer causa física. Na noite seguinte, o mesmo homem, ainda radiante de luz, apresentou-se e me disse: eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever. Dessa vez não fiquei tão apavorado, e a luz que o envolvia, embora muito viva e resplandecente, não me produziu nos olhos nenhuma impressão dolorosa. Estava vestido de púrpura, e a visão durou um bom quarto de hora. Naquela mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. E eu encontrei por toda parte várias pessoas conhecidas, algumas falecidas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia renunciei a todas as ocupações mundanas para trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais, para me submeter à ordem que eu havia recebido. Muitas vezes me aconteceu, a seguir, ter aberto os olhos de meu espírito e de ver em pleno dia aquilo que se passava no outro mundo, de falar com os anjos e os espíritos como falo com os homens. Agora Kardec diz: um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências. Na sua opinião, estando o mundo espiritual e o mundo natural ligados entre si, como o interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade por influxo e que há entre elas uma correspondência. Esse é o princípio, mas o que deve ser entendido por essa correspondência e por esse influxo, eis o que é difícil apreender. A terra, diz Swedenborg, corresponde ao homem. Os diversos produtos que servem à nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bem e B. Os alimentos sólidos a gêneros de bem e os alimentos líquidos a gêneros de verdades. A casa corresponde à vontade e ao entendimento, que constitui o mental humano. Os alimentos correspondem às verdades ou às falsidades, segundo a substância, a cor e a forma que apresentam. Os animais correspondem às afeições. Os úteis e mansos, às boas afeições. Os nocivos e maus, às afeições más. Os pássaros mansos e belos, às verdades intelectuais. Os maus e feios, às falsidades. Os peixes, às ciências que se originam das coisas sensoriais. Os insetos nocivos, às falsidades que vêm dos sentidos. As árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimento. As ervas e a grama a diversas verdades científicas. O ouro corresponde ao bem celeste, a prata à verdade espiritual, o bronze ao bem natural e etc, etc. Assim, desde os últimos degraus da criação até o celeste e espiritual, tudo se mantém, tudo se encadeia pelo influxo que produz a correspondência. O segundo ponto da sua doutrina é o seguinte: há um só Deus e uma só pessoa, que é Jesus Cristo. O homem, criado livre, segundo Swedenborg, abusou de sua liberdade e de sua razão. Ele caiu, mas a sua queda tinha sido prevista por Deus e devia ser seguida da reabilitação. Porque Deus, que é o amor em si mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Ora, como operar tal reabilitação? Colocá-lo no estado primitivo. Seria o mesmo que lhe tirar o livre-arbítrio e assim aniquilá-lo. Foi subordinando-o às leis de sua ordem eterna que ele procedeu à reabilitação do gênero humano. Vem a seguir a teoria muito difusa dos 3 sóis transpostos por Jeová para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem. Swedenborg divide o mundo dos espíritos em 3 lugares diferentes: os céus, os intermediários e os infernos. Mas sem lhes assinalar um lugar. Depois da morte, diz ele, entramos no mundo dos espíritos. Os santos se dirigem de boa vontade para um dos 3 céus e os pecadores para um dos 3 infernos, de onde jamais sairão.
Essa doutrina desesperadora, diz Kardec, anula a misericórdia de Deus, porque ele recusa o poder de perdoar os pecadores surpreendidos por morte violenta ou acidental. Ainda que rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg como cientista e como homem de bem, não nos podemos constituir defensores de doutrinas condenadas pelo mais elementar bom senso. O que resulta mais claramente, conforme o que conhecemos agora dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que em seu tempo pareceu sobrenatural. É por isso que admiradores fanáticos o encaram como um ser excepcional. Em tempos mais remotos teriam levantado altares em sua honra. Aqueles que não acreditavam nele o consideravam como um cérebro exaltado ou um charlatão. Para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como há aos milhares, faculdade que pertence ao rol dos fenômenos naturais. Ele cometeu um equívoco perfeitamente perdoável, tendo em vista sua inexperiência nas coisas do mundo oculto. O de aceitar muito cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Se tivesse pesado mais duramente os prós e os contras, teriam reconhecido princípios inconciliáveis com a lógica, e por menos rigorosa que ela fosse. Hoje, provavelmente não teria caído na mesma falta, pois disporia dos meios de julgar e apreciar o valor das comunicações além-túmulo. Teria sabido que constitui um campo onde nem todas as ervas devem ser colhidas, e que entre umas e outras o bom senso, que não nos foi dado à toa, deve saber escolher. A qualidade que a si mesmo se atribuiu o espírito, que a ele se manifestou, bastaria para, sobretudo considerando a trivialidade de sua apresentação. Aquilo que ele próprio não fez, devemos fazê-lo agora, só aceitando dos seus escritos o que eles contêm de racional. Seus próprios erros devem ser demasiados crédulos de que certos espíritos procuram fascinar, lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos, por uma linguagem pomposa ou de aparência enganadora. A anedota seguinte prova o grau de má-fé de todos os adversários de Swedenborg, que procuravam todas as oportunidades para denegri-lo. Conhecendo suas faculdades, a rainha Ulrica, um dia, de saber do espírito de seu irmão, o príncipe da Prússia, porque algum tempo antes de sua morte, não respondera a uma carta que ela lhe havia mandado, pedindo conselhos. Ao cabo de 24 horas, em audiência secreta, Swedenborg teria relatado à rainha a resposta do príncipe, concebida em termos tais que essa, plenamente convencida de que ninguém, exceto ela própria e o seu falecido irmão, conhecia o conteúdo da referida carta, foi tomada da mais profunda estupefação e reconheceu o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que dá a esse fato um dos seus antagonistas, o cavaleiro Beilon, leitor da rainha. Consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução ocorrida na Suécia, em 1756, o que custou a vida do conde Barré e do marechal Orne. Pouco faltou para que o Partido dos Chapéus, o nome dos partidos eram bem mais bonitos na época, né? Partido dos Chapéus, que então triunfava, não a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nessa situação crítica, ela escreveu ao irmão, o príncipe da Prússia, pedindo conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta e, como o príncipe tivesse morrido logo depois, jamais soube ela a causa do seu silêncio. Por isso, encarregou Swedenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito. Justamente à chegada da mensagem da rainha, estavam presentes os senadores Conde T e Conde H. Este último, que tinha interceptado a carta, sabia tanto bem quanto seu cúmplice, o Conde T, por que razão a carta ficara sem resposta, e ambos resolveram aproveitar a circunstância para fazer com que a rainha recebesse seus conselhos sobre muitas coisas. Então, foram à noite procurar o visionário e lhe ditaram a resposta. Swedenborg, que não estava inspirado, aceitou-a com assodamento. No dia seguinte, correu para a rainha e, no silêncio do gabinete,
lhe disse que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e garantir-lhe que, se não responder à carta, é que desaprovava a sua conduta, pois sua política imprudente e a sua ambição era a causa do sangue derramado, que ela era culpada perante Deus e que tinha que expiar essa culpa. Ele mandava pedir-lhe que não se intrometesse nos negócios do Estado, e etc, etc. Convencida por esta revelação, a rainha acreditou em Swedenborg e tomou ardorosamente a sua defesa. Esta anedota deu lugar a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e seus detratores. Um padre sueco chamado Maltesius, que veio a ficar louco, tinha publicado que Swedenborg, de quem ele era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. A balela espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, levando Robert a instaurar um inquérito e demonstrar inteiramente a inteira falsidade da calúnia inventada por Maltesius. A história de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada lhe prejudicou o exercício das faculdades naturais. Seu elogio fúnebre, pronunciado pelo acadêmico Landel na Academia de Ciências de Estocolmo, mostra quanto era vasta a sua erudição e, pelos discursos pronunciados na Dieta, em 1761, tomamos conhecimento de sua participação na direção dos negócios públicos do país. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem à sociedade que tratamos no número de outubro, a dos martinistas, as dos teosófos e etc. Se não foi aceita por todos com todas as suas consequências, teve, contudo, como resultado a propagação da crença na possibilidade de comunicação com os seres de além-túmulo. Crença, aliás, muito antiga, como todos sabem, mas até agora oculta ao público pelas práticas misteriosas que a envolviam. O incontestável mérito de Swedenborg, seu profundo saber e sua alta reputação de sabedoria tiveram grande influência na propagação dessas ideias, que hoje mais e mais se popularizam, pois crescem em plena luz, longe de buscar a sombra do mistério, apelam à razão. Apesar dos erros do seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma das grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos pioneiros. Daí nós conhecemos um vidente, um médium vidente, né, que foi muito importante em sua época. Estava comendo e um espírito apareceu para ele, pediu para ele parar de comer, a Débora está dizendo aqui. Mas nós temos muitas lições a tirar. Na próxima semana, já vou adiantando, né, já tem spoiler, na próxima semana a gente vai ver o seguinte: Kardec vai evocar esse espírito e perguntar a ele, passar limpo a doutrina dele. Isso que você disse, e aquilo. Então, ele vai conversar com esse espírito, mas isso fica para a próxima semana. Dessa leitura, vocês gostariam de destacar algum ponto, alguma coisa que vocês acharam mais interessante? Queiram perguntar? O momento é agora. Pronto, temos uma pergunta da Tiane. E os anjos cantam amém. Pronto, Tiane vai falar até no microfone. É muito lindo um negócio desse. Eu queria que tu explicasse só a questão de quando ele apareceu, né, para o Swedenborg, e apareceu envolto numa luz. E mais na frente, ele diz que, não sei se é Kardec que fala, ele diz que assim, foi até uma, eu esqueci a palavra, como se, até pela forma como ele apareceu, ele teria que ter tido cuidado, né, ter se atentado para isso. Aí era isso que eu queria que tu falasse, essa questão do aparecimento e dessa luz. Então, assim, não seria já de um espírito superior, então não seria um espírito superior que apareceu para ele. Boa pergunta. Moreira, qual é o botãozinho do microfone do sem fio? Porque só para a gente tentar aumentar um pouquinho, vamos ver aí. Oi.
Tá os dois juntos? Então vamos ver. Então, a Tiane nos pergunta sobre a aparição. Primeiro tem uma luz, né? Se tem luz, a gente imagina logo que é o espírito superior, né? Se tem uma luz, por que é que só a luz aí não já garantiria? E a recomendação que o Kardec fala, que o Kardec diz assim, olha, só pela apresentação, você já deveria saber que esse espírito não era quem estava querendo dizer, pela apresentação. E ele diz mais, pela apresentação e pela trivialidade da apresentação que ele fez, né? Ele foi bem trivial aqui na sua apresentação. Por quê? Como é que ele... Deixa eu aqui, eu estou tentando aqui... Vamos ver aqui quando ele aparece para ele, para a gente acompanhar o pensamento do Kardec. Foi na hora do almoço, né? Ele diz assim, eu sou Deus. Ó, o Espírito apareceu e já disse, eu sou Deus. Lógico que para um espírita, isso aí, o pensamento espírita já está fora, porque Deus não é uma pessoa, não é? Deus não é um ser, uma forma, um bonequinho assim, já está fora. Mas isso, eu sou Deus, o Senhor Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Aí você vai perguntar ao Espírito. Primeiro o Espírito diz que é Deus, está fora, já eliminamos. Mas vamos supor que o Espírito tenha dito isso, que veio explicar, escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior. Qual é a pergunta que a gente faz ao Espírito? Mas por que eu? Por que eu? O que é que eu tenho para ter sido escolhido para revelar o sentido interior da Sagrada Escritura? O que é que eu tenho para ter sido agraciado dessa maneira? Então, a gente já tem que perguntar, sempre que os Espíritos revelam missões, você tem que perguntar ao Espírito, mas por que eu? Não tem pessoas mais preparadas? O Kardec ficou relutando o tempo inteiro quando os Espíritos diziam que ele tinha uma missão. E ele sempre dizia, olha, tem pessoas mais preparadas do que eu. Tem pessoas muito mais esclarecidas. O Kardec ficava o tempo inteiro. E uma das características do verdadeiro profeta é que ele nunca sabe que é o verdadeiro profeta. Ele sempre duvida. Ele sempre duvida do papel que vai caber a ele. Então, aqui você já vai ver que por essas palavras iniciais, hoje, se isso aqui fosse uma comunicação espírita e alguém viesse nos dizer isso, a gente já teria que ter dito assim, olha, não dá, né? Não dá. Isso aqui, menos. Vamos baixar a bola. Num primeiro momento, ele diz, então vi claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto da sala. Você já teria que ter perguntado hoje, né? O Swedenborg, veja que o Kardec diz assim, ele não sabia como lidar com isso. Não tem problema. Teria que ver assim, o que são as serpentes que apareceu lá? O que são aqueles insetos que ele estava lá, né? Répteis, né? Porque ele vai dizer, senti-me ele começa dizendo na descrição é assim, depois da refeição, percebi uma espécie de névoa se espalhava ante os meus olhos. Então, a vista ficou turva, né? E vi o assoalho do meu quarto coberto de répteis horríveis, tais como serpentes, sapos, lagartos e outros. Então, a primeira visão dele foi isso, né? Tomado de espanto à medida que aumentavam as trevas, mas em breve elas se dissiparam, porque ele viu claramente, em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto da sala. Então você vai vendo assim, por que é que Deus estaria sentado naquele canto da sala? Ele não perguntou por que é que ele estava vendo isso. Mas o impacto dessa visão, talvez ele tenha compreendido que aquele espírito possa ter afastado aqueles sapos, e daí ele ganhou a confiança, porque dissipou as trevas.
Ele pode ter acreditado por conta que ele viu a luz. E aí a gente associa sempre a luz, né, à superioridade. E a superioridade dos espíritos não é luz física. Na descrição, né, a gente que está lendo Agostinho agora, lá no Vicente de Paulo dos Sábados, o grupo mediúnico, quando ele vê uma luz, ele diz assim, mas não é como uma luz dessas, é uma luz acima, ele não encontra nem palavras para descrever, porque ele realmente estava vendo um espírito superior, um anjo da guarda, que ele estava vendo, né? Já dentro da visão espírita, porque para Agostinho ele também está vendo Deus, ele também está vendo Deus, para Agostinho, naquele momento ele vê Deus, mas é completamente a ação que ele vai receber de Agostinho. É completamente diferente. Ele vai mandar ele ler mais, ele estudar mais, ele não diz para ele que ele vai ser algo. Veja, quando Paulo viu Jesus, na época, Saulo, quando viu Jesus, Jesus não disse nada o que Paulo seria. Ele perguntou por que ele o perseguia. Veja que a missão não é dada dizendo, faça isso. É modificando a si. E aí, né, vocês vão me ver agora, uns bons tempos, falando sobre Jó, tá? Que eu acabei de ler Jó, o livro de Jó, e aquele negócio não é normal. Aquilo ali é muito impactante. Eu aconselho a todo mundo que está sofrendo que leia Jó. Leia, porque o negócio não é fácil. Porque Jó sofre e ele não se conforma. Porque Jó é sobre o sofrimento do justo. Porque Jó é justo. E Jó não aceita o que Deus está fazendo com ele. E desafia. E diz... É o livro mais impactante do Velho Testamento, porque é um desafio a Deus. Ele diz, olha, eu não concordo, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo como mandaram, eu cumpri tudo. Num dia só, ele perde os 10 filhos, morre os 10 filhos, e ele perde tudo. E no outro dia, ele pega uma doença que come a carne dele inteira. Então o negócio não é fácil. Jó não é fácil. E aí todo mundo vai lá dizer, olha, o argumento de todos era assim, você está pagando por algum erro que você fez. E ele voltava e dizia, eu não fiz, eu não errei, eu quero falar com Deus, eu quero chamar ele para um tribunal para a gente conversar e ver o que é que estava acontecendo. Prólogo, é uma história bem bonita, assim. Aí tem uma hora que Deus aparece. E aí Deus pergunta para ele assim, onde tu estavas quando eu coloquei as luzes no firmamento? Então ele já dá uma baixa bola, Jó, porque eu sou Deus. E aí ele mostra tudo o que Deus faz. E Deus mostra tudo para Jó, linguagem alegórica, parábola, nós estamos falando, só para comparar com isso daqui. Ele mostra tudo o que ele faz. Tudo o que Deus faz, porque Deus cuida atualmente de 7 bilhões de encarnados, só nesse planeta, homens. Mas lembremos que Deus cuida da planta que germina, né, das plantas, da atmosfera, dos animais, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Então ele vai mostrando isso. Quando ele termina, Jó diz, Jó se arrepende pelo que foi feito, pelo que ele tinha dito, mas ele não responde à pergunta de Jó, porque Jó estava em prova. A gente sabe que, desde o início, a gente sabe que Jó estava passando por uma prova. A gente sabe, desde o início. Quando você começa a ler o livro, você sabe, ele está em prova. Só que quando Deus se mostra para ele, na sua onipotência, aí ele vê, poxa vida, ele não responde à pergunta de Jó. E Deus ainda olha para todos aqueles que dizem, vocês estavam falando errado. Jó estava certo de questionar. Por quê? Porque a gente tem que entender o motivo das coisas.
Mas Deus não dá nenhuma missão para ele. É um livro maravilhoso, assim, ontem eu terminei de ler, fiquei desesperado, entrei em todos os teólogos para ver se alguém me explicava, achei um espanhol que, eu digo, meu Deus, ainda bem que tem gente estudando, se dedicando para fazer a gente entender as coisas. Aí esse espanhol lá tinha um texto lá, eu li, eu digo, agora faz muito sentido, porque você fica assim, mas Deus não vai dizer para ele por que é que ele sofre? Não, Deus não diz. Deus não precisa vir, a gente tem que aprender isso. Ó. Deus não vai chegar no nosso ouvido, os Espíritos não vão chegar nos nossos ouvidos e dizer assim, olhe, você sofre por isso, por isso, por isso, por isso, só porque a gente quer. Observe tudo que você tem para agradecer. Olhe o que você tem, olhe o todo. Você respira direitinho, né? E nunca agradece porque respira. Só vai saber o valor da respiração quando a gente está com um ventilador artificial para respirar e fica ansioso por um pouquinho de oxigênio, e a gente vai ver que o tempo que a gente passou respirando tranquilamente nunca agradeceu. Então a gente primeiro tem que perceber que os nossos problemas, por piores que eles sejam, nós tivemos um tempão de coisas boas que nos acontecem, que estão sendo organizadas, que dá certo, mas a gente não lembra disso, né? Então, você vai ver o que é um Espírito. O Espírito não precisa responder dessa maneira, ele precisa nos fazer refletir para a gente ter ferramentas para encontrar as respostas. E toda vida que a gente dá a resposta, todos lá que iam conversar com Jó, davam a resposta, e ele até que ele percebeu, porque o que nós precisamos é perceber que talvez nós tenhamos coisas para aprender. Enquanto a gente não tem essa sensação de que assim, poxa vida, eu não sou o centro do mundo, as coisas não acontecem porque eu existo, nós estamos aqui, né, num todo, a gente não vai entender. Mas aqui não, aqui o Espírito já disse de cara o que era que ele tinha de fazer. Então, voltando ao Agostinho, lá era uma luz diferente. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes o Espírito parece ali, uma luz. Nós não podemos, futuros médios, quem nos acompanha, quem vai fazer o curso mediúnico, e pensar assim, olhe, ele estava tão bonitinho, cercado de flores, isso não basta. O que foi que ele disse? Qual é o conteúdo que ele está dizendo? Eu fiz a comunicação, eu me senti tão bem, me senti tão leve. O que foi que ele deixou? É no que está escrito que a gente avalia o espírito. É o que está escrito, nunca apenas pela exterioridade. Então, a luz que ele veio é o de menos comparado ao que ele apresentou enquanto proposta para Swedenborg. Evandro. Sim. Nossa, agora... Fala aqui, ó, um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências. Essas correspondências são o que nós podemos chamar hoje de psicografia? Não, as correspondências não era isso, não. Ele acreditava, não é no sentido de correspondência de carta, não. É que ele achava que para cada coisa do mundo encarnado tinha uma referência no mundo espiritual. Cada elemento daqui, do mundo corpóreo, tinha o seu reflexo no mundo do espiritual, tinha um correspondente no mundo espiritual. É tanto que ele, como é que ele diz, dos bichos, ele fala, veja, tem uma hora que ele... Aquela noite, deixa eu ver. A terra corresponde ao homem. Aí depois ele diz, os alimentos sólidos a gêneros de bem, os alimentos líquidos a gêneros de verdades. Veja, ele, para cada coisa que existia no mundo, ele encontrava um correspondente moral. Aí ele dizia, a casa corresponde à vontade, ao entendimento. Não tem nada a ver com psicografias, não. Mas ele era vidente, então ele via os espíritos. O Kardec diz, né, classifica como médium vidente e escritor inspirado. É isso que ele é. É tanto que ele recebeu lá
a orientação da rainha lá, do irmão da rainha que já havia morrido, embora os detratores não usassem isso como uma falácia, né, como uma coisa menor. Então, Swedenborg não tinha isso, não. Depois a gente vai ver, Swedenborg, ele descreveu 3 céus, ele vai descrever a morada dos espíritos, a casa dos espíritos, ele vai entrar numa linha de detalhamento que o Kardec sabia, né? E aí é onde vai uma pergunta que as pessoas sempre fazem, assim, mas o Kardec nunca falou de colônias espirituais, nunca falou mesmo, mas ele conhecia os relatos, porque Swedenborg, que está eu volto a repetir, veja, o Kardec disse, olha, a doutrina dele tem muitos erros, mas ele considera uma pessoa boa e considera um precursor do espiritismo. Botou o nome dele na lista dos espíritos que ajudaram na construção do Livro dos Espíritos. Então, ele sabia que o Swedenborg descrevia colônias, não com esse nome, mas com cidades no mundo dos espíritos, só que ele percebeu rapidamente que essas colônias, essas cidades, elas tinham muito mais reflexo do espírito comunicante do que de uma realidade em si. Então, como ele disse assim, rapaz, cada um diz de um jeito, ninguém chega a lugar nenhum, eu prefiro não ir por esse lado. Kardec nunca foi por esse lado. Ele foi apenas pela análise moral da relação entre os dois mundos. Como é que é do outro lado? A gente vai morrer e vai descobrir. É o melhor caminho. Agora, repito para as pessoas que ficam ansiosas, elas dizem assim, mas a gente não se reúne. Eu pensei até que a Márcia viesse hoje para tentar dialogar com aquela dificuldade que ela tem, né? Ela diz assim, não, mas a gente se reúne, tem famílias, tem grupos, vai se encontrar todo mundo, isso é fato, ponto. Não tem o que falar sobre isso. Agora, se você vai me perguntar assim, mas no mundo dos espíritos, o espírito senta, já não sei. Tem uma mesa, aí já vocês estão entendendo, né? Os agrupamentos, todos vão continuar tendo as relações familiares, a gente vai mantém isso. Agora, se é uma casa como a nossa, isso aí, Kardec nunca... Sim, porque os espíritos, quando forem nos dar, eles vão ter que usar referências nossas. E isso aí o Kardec não foi. Mas o Swedenborg falava direitinho sobre isso, descrevia. O Kardec sabia disso, sempre soube, apenas percebeu rapidamente que isso era um reflexo dos espíritos. Assim como, até um diálogo que eu tive hoje interessante, quando a gente viu lá no começo dos nossos estudos, quando o Kardec falava os espíritos começaram a falar dos outros planetas. É porque Júpiter é assim, é porque Marte é assim. Aí ele começou, um momento da revista Espírita, ali no começo, ele começa a perguntar, é assim, assim. Depois ele começou a perceber que cada espírito vinha e dizia uma coisa um pouco diferente. Aí ele começou a perceber, para ainda, tem reflexo do espírito, das vivências, das crenças, do aprendizado dele. Aí ele diz assim, não dá para a gente, ele não tem as palavras para transcrever certo, então eu não vou mais por esse caminho. E depois desse começo aí de 58, até um pouquinho ali em 59, você vai ver que o Kardec vai sempre falar apenas do ponto de vista moral. O ponto de vista moral é a referência para as análises, porque não dá para fazer descrições. Os espíritos disseram que nós somos como... Para descrever o mundo dos espíritos, ele diz que é como você descrever a luz para o cego, as cores para o cego de nascença. Como é que você vai descrever azul para um cego de nascença? O que é um verde para um cego de nascença? O que é um amarelo? O que são as matizes do azul? O azul claro, o azul turquesa, a caneta azul. Então não vai conseguir explicar para o mundo para um espírito. Graças a Deus os espíritos não vão ter que ouvir a caneta azul. Então você não vai conseguir. Então é nessa linha. Então, as descrições dos mundos dos espíritos, a gente sempre tem que dar o devido desconto. Por quê? Porque falta vocabulário. Os espíritos superiores preferem nem entrar nesse detalhe, tá bom? Mais alguma dúvida? Então eu vou fazer os meus destaques, né? Oi? Tem uma pergunta? Uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Você mandou para o meu...
Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, porque eu estou no perfil do CEAL. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Página, olha, o Marquinhos está ao vivo. Só um segundo, eu vou ver aqui as perguntas que estão sendo... São 2 perguntas? Só um minuto. Vou já ver aqui. Então, você podia... Como eu não estou conseguindo entrar, acho que você podia ler aí para mim. Peraí, entrei aqui. Uma parte da sua doutrina... Essa pergunta do duplo eterno? Essa aqui é da desistência das moradas, né? É isso que eu acabei de falar, Eduardo. O pensamento de Swedenborg fala assim nas primeiras moradas. Marquinho aqui. Fala duplo etéreo ali. Ele fala de mundo dos espíritos nesse sentido. É isso aí. A gente encontra no Swedenborg já esse tipo de descrição, sim. Mas vejam, é muito importante a gente aprender como Kardec trabalhou isso. Eu fico impressionado, Kardec é sempre uma lição para a gente de como lidar com com o outro, aquele que pensa diferente. Veja quando ele coloca que tem 3 infernos, aí ele diz, Swedenborg divide o mundo dos espíritos em 3 lugares, os céus, os intermediários e os infernos. Depois da morte, diz ele, entramos no mundo dos espíritos, os santos se dirigem de boa vontade para um dos 3 céus e os pecadores para um dos 3 infernos, de onde jamais sairão. Aí o Kardec imediatamente diz, essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus. E ainda mais tem um problema. Além de não ter a misericórdia de Deus, ele diz assim, porque ele recusa o poder de perdoar os pecadores surpreendidos por morte violenta ou acidental. Imagina, você sofre uma morte violenta e você não pediu perdão a Deus, vai para o inferno. Não deu tempo, é injusto com aquele que agoniza e tem tempo de pedir perdão. Tem tempo de pedir perdão. Mas, veja, o Kardec usa a razão, né? Aí ele diz, que isso é que eu queria que a gente aprendesse. Ainda que rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como cientista e como homem de bem, olha como é que ele começa. Primeiro, rendendo justiça ao mérito dele. Era um cientista e um homem de bem. Não nos podemos constituir defensores de doutrinas condenadas pelo mais elementar bom senso. Isso é maravilhoso. O Kardec diz assim, é uma pessoa boa, mas a doutrina é contraditória. Oi, Ana. Cadê o microfone? Fiquei com uma dúvida agora. Na verdade, eu sempre tenho essa dúvida quando gera esse termo homem de bem. A minha dificuldade de compreender se homem de bem é o mesmo homem de bem que seria a nossa referência para seguir o caminho do homem de bem do Evangelho. Está entendendo? Não, eu estou entendendo. O não foi para o estar entendendo. Eu estou entendendo, sim. O não é homem de bem aqui. O Kardec sempre usa duas, assim, ele sempre faz uma separação, quando ele diz assim, podeis ser bons, mas ser fracos. Aí você diz assim, mas como? Se a pessoa é boa, como é que ela é fraca? Porque a gente tem a ideia de que os bons têm que ser fortes. Mas o que é? É porque em nós ainda não está estabelecido. Você é bom, mas às vezes a gente não tem a força de se manter nessa bondade, de desafiar o ridículo dos homens, de
feito, embora todo mundo vá julgar. Por isso que outro trecho do livro dos Espíritos, os Espíritos diz assim: é porque os bons são tímidos e os maus são ousados. Aí você vai pensar, mas que bom é esse? É os espíritos bons? Não, ele não está falando dos espíritos bons. Ele está falando de nós que estamos encarnados, buscamos ser pessoas boas, como eu sempre digo, aqui ninguém, tenho certeza, quem está aqui, quem está nos acompanhando, não acordou de manhã com vontade de matar ninguém. Tem pessoas que pode até, mas assim, não amanheceu assim, hoje eu vou matar um, não, a gente amanheceu, fez até aquela prece, né, colocou lá no grupo, a gente fez a prece, se preparou para um dia bom, mas aí o café já deu problema, o ônibus atrasou, aí você vai, no meio do caminho, você vai se perdendo. Por quê? Por fraqueza. Por isso que o que é um homem, o que é um ser virtuoso, ele diz assim, que a virtude é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores no planeta Terra, planeta de provas e expiações. O que é uma pessoa virtuosa? Não é a pessoa que não faz mais o esforço para fazer o bem. Não é aquele que não se abala. Esse aí já é o virtuoso de outro patamar, que já está pronto para ir para um planeta melhor. Ele não faz mais nem esforço, ele já é a virtude. Nós todo dia temos que pedir força para ser paciente, tem que pedir coragem para fazer o bem, tem que se segurar para não fazer o mal. Por isso que os dois pedidos que você faz aos anjos da guarda, né? Os anjos da guarda, você diz assim, ajuda-me na abrupta montanha do bem, na subida da abrupta montanha do bem, para fazer o bem é uma montanha quase assim, que é para a gente quase não conseguir subir. E na prece, ele diz assim, sustenta-nos no declive do mal. O que é o declive? É a ladeira do mal. Porque é muito fácil a gente cair e muito difícil a gente subir. Por isso que a gente tem que ter força para subir, tem que ter coragem. Quem quiser ser uma pessoa boa, vai passar nesse planeta, vai ter nesse planeta adjetivações do tipo, tu é muito besta, deixa de ser abestado, ninguém faz isso, está querendo ser melhor do que os outros. Eu sempre brinco, né? A gente usa o que deveria ser elogio como crítica, quer dizer, fulano só quer ser santo. Só querer ser santo devia ser a cor mais legal que a gente devia dizer para uma pessoa, né? Ele só quer ser santo. A gente devia bater palma para uma pessoa que quer ser santo. A gente reclama porque a pessoa só quer ser santo. Então, a gente vai ter que ter esse enfrentamento. Mas somos pessoas boas, mas não somos aquele homem de bem construído com toda aquela estrutura lá, né? Então, eu creio que aqui o Kardec, conhecendo a obra dele, viu esses aspectos bons que ele tem. E aí a gente... Mas aí eu posso dizer que essa questão do homem de bem é aquele conceito mais comum que a gente tem diante da sociedade, da época dele, assim, porque tem horas que ele fala homem de bem, a questão do homem virtuoso, como está lá, né, aquela perfeição para ser um espírito bom. E tem horas que ele fala assim de espíritos, quando ele fazia as evocações, né? E aí ele falava, foi uma pessoa boa nesse sentido de que tem dificuldade, mas tinha uma boa intenção, que estava caminhando, se esforçando, né? Para o Kardec é bem isso. Ele nunca chamaria alguém de mal porque cometeu os erros. Porque é do planeta. Ele só chamaria de mal aquele que se compraz no mal. Aquele que é mal e gosta mesmo de fazer o mal. Ele diz assim, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. E ele bate no peito e diz, eu sou assim, ninguém muda, eu não mudo.
um endurecido mesmo, né? Quando ele é renitente no mal mesmo, e não me venha com esse negócio não, que eu não quero mudar, é desse jeito. Ele não admite a possibilidade de mudar, porque o orgulho é grande. Porque o orgulho é grande. Nós, na grande maioria, somos espíritos arrependidos, que errou e está aí tentando, mas quando a gente desencarnar, com certeza Kardec diz, não, era em vida uma pessoa boa, mas era fraca. Era fraca. Será a descrição perfeita para a maioria de nós. Não, era uma pessoa boa, mas fraco. Não conseguiu se manter naquilo que acreditava. Nossa, é o que Jesus pede para a gente construir a casa sobre o alicerce na pedra. O nosso alicerce é na areia. Primeira tempestade, a gente corre. Primeira tempestade, a gente diz, você toma uma decisão, primeira tempestade que vem essa decisão, e vem, é impressionante como os maus espíritos sabem da nossa fraqueza, você toma uma decisão, eles dão assim, fazem uma coisa e a gente já desiste logo daquela decisão que tinha tomado há meia hora atrás. Então essa é a fraqueza que nos caracteriza. Aí depois ele diz assim, nós não podemos constituir defensores de doutrinas condenadas pelo mais elementar bom senso. Então, veja, sempre que alguém nos disser alguma coisa, usem o bom senso. Usem sempre o bom senso. Eu enviei o vídeo, quem lá do grupo viu o vídeo novo? Você viu, já viu, Neuminha, o vídeo que enviei do Joel, o segundo? Já viu? No final do vídeo que eu enviei lá, ele fica falando, é um vídeo recente, acho que tem 6 meses, ele diz, esse escritor especialista em Santo Agostinho diz assim, o Brasil está ficando estranho demais. É um país agora assim, que ele diz, se a pessoa disser assim, ó, xixi faz bem, as pessoas tomam, as pessoas bebem. E se você achar estranho, ele vai dizer, você não tem fé. Porque alguém mandou que você tomasse e você toma. Mas não importa se todas as pessoas estão dizendo, se o bom senso diz que se o corpo joga fora, é porque aquilo ali já tem elementos tóxicos e tudo mais, mas ele vai dizer, vai encontrar alguém que acha assim, e ele vai dizer assim, a pessoa vai dizer, você não tem fé, e aí pronto. Então a gente joga o bom senso fora. Parece que se você vier, quem está recebendo magnetismo, a pessoa está recebendo magnetismo, aí ela não quer fazer nenhuma pergunta, porque ela acha que se fizer uma pergunta, representa falta de fé. Então, veja o que acontecia, gente, que as pessoas, eu vou citar casos só para a gente visualizar, sem fazer julgamento de valores, né, até pedindo misericórdia a Deus pelos envolvidos e me apiedando, né, tendo compaixão das vítimas. Mas veja, você ia fazer determinado tratamento espiritual, aí alguém manda assim, não, agora você fica de costas. Só que às vezes a pessoa estava numa doença e o desespero para ter uma cura que às vezes foi negado em todas as esferas, deixa você numa posição de tanta fragilidade, querendo crer. E aí Agostinho vai dizer, é preciso compreender para crer e crer para compreender. Que eu aceito que alguém diga, olha, você não pode ver, fique de costas. E eu não pergunto por quê. Porque a gente joga o bom senso fora. E a gente tem que ter muito cuidado na hora do desespero. Na hora do desespero, para a gente não aceitar qualquer coisa. Porque nós podemos estar enganados, é assim que nós somos enganados. Por espíritos e por homens. Os espíritos se aproveitam dos nossos medos, dos nossos desesperos e jogam com isso. Os homens que querem iludir, né, são charlatães, essas pessoas, eles também vão jogar com isso e pronto. Veja como quando o desespero bate, é como as pessoas que caem nos sequestros virtuais.
né? Aquela pessoa liga, estou aqui com seu filho, não sei o quê. A pessoa tem certeza que ouviu a voz do filho lá. O bom senso não volta. Então a gente nunca pode jogar o bom senso fora. Nenhuma informação que a gente receba pode vir sem uma análise da gente perguntar, mas por que tem que ser assim? E aí, o Kardec vai dizer, ele cometeu um equívoco perfeitamente perdoável, tendo em vista a sua inexperiência nas coisas do mundo oculto, o de aceitar muito cegamente tudo quanto lhe era ditado, sem o submeter ao controle severo da razão. Esse aqui é o maior erro atual dos grupos espíritas. Receber, submeter ao controle, aceitar cegamente o que nos é dito. As pessoas dizem as coisas. Eu acho engraçado, graças a Deus, isso é uma coisa boa, que quem frequenta os nossos grupos de estudos, seja os da quarta, seja os do sábado, do Evangelho, vez ou outra vem me dizer assim, olha, eu fui assistir uma palestra, eu fiquei cheio de perguntas, porque antes as pessoas saíam da palestra cheio de certezas. Isso não é o papel de um estudo espírita, você sair de lá cheio de certezas. Por quê? Porque senão você estava diante de quem? De Jesus. Era quem estava falando? Era Jesus que estava falando, que lhe deu a verdade, era o Espírito puro, você estava conversando com Deus. Aquele que fala, seja uma comunicação mediúnica, seja um palestrante, um facilitador de grupo, ele faz provocações. Eu tenho que meditar, eu tenho que refletir, e hoje em dia o pessoal já pega contradições. O pessoal pega, a pessoa estava falando, aí a pessoa já, a gente vai ficando tão, esse negócio de análise, a gente vai ficando assim, está faltando. Às vezes a pessoa está falando, não completa um raciocínio, ele não diz a coisa toda, aí você fica esperando, tá, mas e aí outras pessoas citam e não se baseiam em Kardec, aí todo mundo já fica de orelha em pé, mas quem foi? Então isso, a gente está desenvolvendo esse hábito, por conta de quê? Do estudo, é o estudo que desenvolve isso, a gente precisa estudar, precisa ficar atento. Fica mais exigente, no bom sentido. No bom sentido, é engraçado que quando eu convidava as pessoas para vir falar aqui, algumas pessoas ficavam com medo do céu, assim, não, lá o pessoal é muito sabido. Eu digo, não, lá o pessoal quer aprender. Agora você vai ter que dar o espaço para as perguntas. Dar o espaço para as perguntas, assim, no sentido de, olha, isso aqui eu não concordo. E não concordar com alguém é como Kardec fez, é natural. Não é nada demais. É a ideia, mas somos amigos, está tudo bem. Só não concordo com esse ponto de vista. Esse seu ponto de vista não bate. E não vale usar critério de autoridade. Porque fulano disse, fulano disse, mas onde foi que fulano leu nas obras de Kardec? As pessoas não sabem. Se você perguntar isso, onde foi que você leu? A pessoa não diz. Porque ela não leu, ela aprendeu de ouvir dizer. Ela aprendeu de ouvir dizer. Não tem... assim, gente, hoje eu estava vendo... De manhã eu estava assistindo uma palestra que a pessoa estava dizendo assim, a estrutura chamada Homo sapiens, Homo sapiens, que são os homens, assim. Ele diz assim, tem mais ou menos os registros de 70 mil anos. 70 mil anos o homem apareceu na Terra. A escrita apareceu há 4 mil anos. A escrita apareceu há 4 mil anos. Ele diz assim, são 66 anos sem ler. Ele diz assim, ainda nós não introjetamos o hábito de ler, de argumentar. Por isso que ele diz assim, você enche uma sala de aula, bota 20, 25 meninos, tudo pequenininho, para ensinar a ler. Ele não quer, ele quer correr, porque há 70 mil anos ele corre atrás dos bichos, há 70 mil anos ele está livre por aí. Ele não tem o hábito de ler. Isso ele é um antropólogo falando e não usando, não estou falando aqui do espírito, né? Ele está fazendo uma análise como o natural dos homens, ler, sentar, refletir. Se você pensa a história da humanidade, ela é recente, que ele diz assim,
que as pessoas gostam de falar na modernidade assim, mas é porque ninguém gosta de ler. Ele faz muito tempo que ninguém gostava de ler, é há muito tempo. Nós estamos começando agora a aprender a ler. Porque antes quem lia era uma minoria, uma minoria, uma minoria. A maioria dos imperadores não liam. Você pensar, Carlos Magno, que domina a Europa, não sabia ler. Então, essa questão do hábito de analisar, a gente foi quase que domesticado, doutrinado para aceite o que estão lhe dizendo, aceite o que estão lhe dizendo, aceite o que estão lhe dizendo, e a gente vai aceitando. Qual é o problema? Quando é uma pessoa boa que diz uma coisa assim, que te ergue e diz assim, olha, você pode, você consegue, tudo bem. O problema é que as pessoas boas que nos erguem são poucas. A maioria diz, você não presta para nada, você não vale nada, você não sabe fazer nada. E aí a gente vai ficando com isso na cabeça e a gente vai admitindo que não é capaz, que não sabe fazer, que não pode, que está velho demais, que não tem mais tempo, que não sei o quê. E a gente sempre pode aprender, sempre pode fazer muitas coisas. Um caso bem pitoresco que eu queria contar para vocês ainda sobre isso aqui, há uns 5, 6 anos atrás, não tenho uma precisão, mas uns 6 anos atrás, uma pessoa escreveu, vejam o que é o preconceito, né? A pessoa escreveu para o grupo que eu participava e ela queria saber como fazer, que queria desenvolver a mediunidade. E aí a gente falou que Kardec diz, olha, leia as obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Depois de ter lido o Livro dos Médiuns, pegue, faça durante 15 minutos, coloque lá sua mão sobre o papel, lápis na mão, coloque o lápis sem fazer muita força, né? Nem deixe o lápis fora da mão, tem que ficar na mão. Por quê? Porque às vezes o impulso é muito sutil. Se ele está fora da mão, para você fazer sua mão pegar o lápis, demora demais. Então você já fica ali. Durante 15 minutos, todos os dias, durante 6 meses, você fique lá, faça uma pergunta ao seu anjo da guarda, evoque um espírito bom. Eu estou fazendo o curso de formação mediúnica em 2 minutos, só para quem quiser saber, em 2 minutos fazendo o curso de formação mediúnica. Quem está nos ouvindo em casa que acha que um curso de formação mediúnica tem durado 2 anos, já cai para trás. Esse curso aqui está tão rápido quanto a leitura do Livro dos Médiuns, do Gênesis, que leu o Livro dos Médiuns no fim de semana. Né? Então, ele diz, coloque lá, fique durante 6 meses, faça perguntas. Essas são as orientações. A pessoa leu o Livro dos Médiuns, leu o Livro dos Espíritos e foi fazer as evocações. Evoca um espírito bom, familiar, seu anjo da guarda, o caminho é esse. Aí, eu preciso fazer a descrição da pessoa, para que vocês entendam, né? Era uma senhora que morava no interior do estado de Santa Catarina. Muito simples, diarista, levava seus filhos de manhã para a creche, ia fazer suas faxinas. Tinha 1, 2 dias na semana que ela não tinha faxina para fazer. Aí ela ia fazer os exercícios naquele dia. Muito simples. Vamos lá, vamos fazer. A pessoa mandou as comunicações para a gente analisar. É isso que tem que ser feito. Depois de receber as comunicações, tem que fazer análise. O que eu pensei? Eu, Cícero, bem, essa senhora, não me lembro se 2, 3 filhos, trabalhando, trabalhando de diarista, é um trabalho bem pesado, que toma muito tempo. Ela deve estar analisando, pedindo a Deus, ao anjo da guarda dela, como ter paciência, porque para criança você tem que ter paciência, resignação, a fé. Vamos analisar essas comunicações. Eu tenho certeza que os espíritos vão sustentar essa senhora. Quando eu peguei as perguntas dela, eu quase caí para trás. A mulher estava perguntando aos espíritos, o que é que tem depois de um buraco negro? Como é que a luz caminha em ondas? Gente, umas perguntas tão profundas do espaço. Tá?
Era umas perguntas, eu fiquei assim, eu fiquei impressionado. Por quê? Porque na minha cabeça, ela ia fazer umas perguntas essas, mas ela queria estudar mesmo com os espíritos. E fez as perguntas. Lógico que a gente estava sem condição até de analisar as respostas, porque a gente não tinha conteúdo. Teve que mandar para outra pessoa. Mas é só para que a gente perceba como a gente, às vezes, é preconceituoso. A gente fica imaginando que uma pessoa assim, ela só vai querer resolver aquela situação do seu mundinho. E, na verdade, é óbvio que resolver todos esses problemas é importante, mas talvez para ela já tivesse resolvido. Ela estava querendo investigar outras coisas, saber de outras situações, mas na minha cabeça, na cabeça de todo mundo do grupo, a gente já tinha criado o estereótipo. É sobre paciência. Né? Ela vai falar sobre paciência, é sobre fé. Porque é o que alguém não tem. Aí a gente quer que os Espíritos nos deem, para você perceber como os Espíritos podem nos ajudar a responder várias perguntas, usando o bom senso. Você vai ter que usar a razão. Isso, eu coloco sempre essa história, para a gente perceber, se tiver interesse, os Espíritos vão ajudar. Os Espíritos vão nos inspirar. A gente só precisa ter essa humildade, de ter alguém para analisar. Nunca aceitar nada gratuitamente. O Espírito disse isso, pronto, aceitou. Não. Eu já vi situações de Espíritos darem para diagnósticos de doenças, tipo assim, é fatal, se preocupe não, se prepare, porque você vai morrer. De espírito, não estou falando de... Né? Não. E aí, imagina. Lógico que não é um bom espírito que vai dizer um negócio desse. Não é um bom espírito. Por quê? Primeiro, o bom espírito saberia como falar. E ele iria dizer assim, se ele soubesse que a pessoa iria desencarnar porque viu alguma doença, né? Tenha resignação, confie em Deus. Porque o importante é desenvolver na pessoa a fé. Não dá a ela agora uma outra situação, porque se ela precisasse saber, Deus teria encontrado a maneira de falar. Então, dão essas notícias bólicas, espíritos que dão datas, vai acabar dia tal, pararam, não foi? O mundo nunca mais acabou, porque vivia acabando. Teve um dia que o mundo ia acabar no dia do meu aniversário. Eu até pensei assim, eu sempre soube que o meu aniversário era destinado para alguma coisa grandiosa. Não tinha pensado no fim do mundo, né? Mas tudo bem. Então, sabe, esse tipo de informação que espíritos dão, que as pessoas vão fazendo, que não é característica dos bons espíritos. Não é assim que a revelação se dá. A revelação se dá por um trabalho nosso de reflexão, de pensar. E essa é uma orientação que a gente aprende com o caso Swedenborg. E na próxima semana a gente vai ver Kardec evocando o espírito para perguntar diretamente a ele o que ele acha do que ele escreveu. Bem, meus amigos, é isso. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram aqui essa noite. Dando os avisos costumeiros, amanhã às 10 horas faremos a prece pelos doentes. Tem a prece postada no Evangelho, também nós postamos no Instagram, no Facebook. Você faz às 22 horas no seu lar. Se você estiver doente, você evoca seu anjo da guarda, ele vai vir lhe ajudar. Nós sempre pedimos o apoio do bom Dr. Demé para nos ajudar. Faça por alguém que está doente. 22 horas estaremos todos em prece. Sábado, tratamento espiritual. Segunda-feira, continuamos os estudos da casa, o estudo para o iniciante espírita. Estamos também nas nossas diversas campanhas de arrecadação. Temos que ver a questão dos idosos, nós estamos precisando do apoio para os idosos. Estou esperando só o pessoal me repassar, porque a gente está precisando de ajuda para o Natal dos idosos, né? Pois façam isso daí, que eu sei que tem pessoas do bem que podem nos ajudar. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que nos ampare. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concedeste de nos reunirmos em Teu nome.
Rogamos aos nossos anjos que nos inspirem a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal, a coragem para tomarmos novas e melhores atitudes. Inspira-nos, ó Pai, a resignação, que possamos usar a razão e o bom senso nas escolhas que fazemos para a nossa existência, para que possamos existir caminhando rumo a Ti. É em Teu nome, Pai, que damos por encerrado este estudo, te pedindo, perdoa as nossas faltas, abençoa-nos, ampara-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima.